Como mudar a atitude financeira? Tá aí uma coisa que a ciência ainda não tem um protocolo perfeito. Se tu acha que dinheiro é status e poder, tu vai querer um carro, não sei o quê, tu vai querer um relógio, não sei o quê, tu vai querer uma marca, não sei o quê. Por quê? Porque tu vai usar o dinheiro para alimentar esta tua crença. E a alfabetização financeira, ela é composta por atitude, conhecimento e comportamento. Ou seja, não basta ter conhecimento, você precisa ter atitude e ter comportamento adequado. Se a minha atitude, ela tem uma visão muito mais de presente do que de futuro, o meu comportamento vai incorrer mais no viés do presente. Ter dinheiro diminui abruptamente a ansiedade e ainda mais o estresse. Não ter dinheiro é o que causa estresse. Um artigo que diz, né? Se você tem dinheiro e é infeliz, você não tá sabendo gastar. Dinheiro provavelmente é uma das coisas mais significativas da vida. Tá páreo a páreo ali na disputa com sexo, alimentação, né. Por quê? Porque o dinheiro ele carrega um peso emocional, ele carrega significado, ele carrega emoções, ele carrega crenças, ele carrega percepções, que boa parte das outras coisas da nossa vida não carregam, né. Assim como a alimentação carrega esse peso, assim como o sexo carrega esse peso, embora a alimentação e sexo sejam visto como fontes primárias, né, de satisfação, o dinheiro não é uma fonte primária, é uma fonte secundária, já que ele é o que é pelo que ele consegue adquirir, mas mesmo que ele seja visto como uma fonte secundária, se nós formos ver, né, as preocupações e os anseios que o dinheiro nos traz, ele por si só pode nos trazer sensações, sejam elas de medo, sejam elas de ansiedade, sejam elas de satisfação, sejam elas de tranquilidade, de segurança, de liberdade. Então, olha o quanto o dinheiro carrega significado que por vezes nós nem percebemos e por vezes nós buscamos respostas dentro da nossa situação financeira, das nossas condições financeiras, respostas práticas, respostas no conhecimento técnico, olhando para os aspectos do dinheiro e pensando o que me falta de conhecimento para que eu tenha uma vida melhor. Quando, na verdade, a principal pergunta que você deveria se fazer não é o que tu precisa de mais conhecimento para que você tenha um resultado diferente que você tem com o dinheiro, mas na realidade o que você deveria se perguntar é: o que eu entendo do dinheiro? O que que o dinheiro representa na minha vida? Qual é o significado que ele tem? Quais são as minhas atitudes em relação ao dinheiro? Porque é essa atitude que vai nortear o teu comportamento. E aí, eu decidi fazer esse episódio justamente falando sobre atitude, falando sobre isso que é o fator, um dos mais importantes relacionados com o dinheiro, mas também um dos mais negligenciados. E não é negligenciado apenas do ponto de vista do nosso dia a dia, pelo contrário, ele também é negligenciado na ciência. A ciência, embora tenha diversas evidências mostrando que a atitude financeira é um dos construtos mais importantes para constituir a alfabetização financeira, ainda assim há um enorme número de pesquisas com educação financeira, conhecimento, e um menor número de pesquisas com atitude financeira. Por exemplo, como mudar a atitude financeira? Tá aí uma coisa que a ciência ainda não tem, um protocolo perfeito. E que deveria ter, porque nós já discutimos isso há muito tempo e a ciência já tem mostrado que o peso da atitude financeira frente ao nosso comportamento é maior que o conhecimento. Só que a gente não tem ainda protocolos assim, bem pré-estabelecidos de como mudar isso, né. E aí a gente se baseia na TCC, terapia cognitiva comportamental, para direcionar essa ação. Então, dada essa negligência e dada a importância, eu já falei aqui, já fiz outros podcasts aqui sobre a alfabetização financeira, mostrando que conhecimento não é suficiente, eu decidi hoje falar especificamente sobre a atitude, né, que é esse pilar negligenciado e que é esse pilar que nós precisamos olhar, nos questionar, melhorar para que a gente melhore a relação com o dinheiro e, consequentemente, melhore os nossos resultados. Então, o objetivo do podcast aqui hoje é entender o que que é a atitude financeira, o que que determina a atitude financeira, quando tu tem uma boa ou má atitude financeira,
o que que isso gera de resultado, né, quais são, as repercussões de uma boa atitude financeira e alguns passos que nós podemos desenvolver aí para ir melhorando essa nossa atitude financeira. É isso que nós vamos tratar no nosso episódio número 122 do podcast Mais Que Finanças. Já tem bastante coisa, né. Esses dias me perguntaram no Instagram: "Jéssica, qual episódio fala tal coisa?" Eu digo: "Meu Deus, eu já não sei mais". Que já são tantos episódios que eu já não sei mais de cabeça o que que tem em cada um, sabe, é muito conteúdo, é realmente um curso aqui disponibilizado de forma completamente gratuita, e muitos de vocês tiram muito proveito, colocam os comentários de vocês, o quanto isso muda e eu fico muito realizada com isso. Então nós estamos no episódio 122 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um episódio novo, tratando do que há de mais novo da ciência, ou não necessariamente mais novo, mas artigos relevantes para as nossas discussões. E eu trago de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas, né? Então é tornar a ciência acessível para que ela possa efetivamente nos beneficiar. É isso que eu tento fazer, sempre olhando para o comportamento financeiro. Enfim, sem mais delongas, volta e meia eu tenho esquecido o meu jargão. Enfim, sem mais delongas, vamos entender o que que é então a atitude financeira, né, e cá estou eu com os meus mapas aqui. As pessoas às vezes me perguntam: "Jéssica, disponibiliza teus resumos", claro que não, gente. Meus resumos são meu, né, a forma que eu me organizo e a forma que eu desenho aqui. Mas dentro da formação em finanças comportamentais, que é o meu curso completo de finanças comportamentais, eu sempre disponibilizo lá um monte de material de apoio, slides, tem sei lá eu quantos, quase 1000 slides, e tem bastante conteúdo. E nós teremos uma nova turma sendo aberta dia 5 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 4 de maio, na realidade, que é 4/5, né, nós teremos uma nova turma, iniciando. Essa turma se encerra, temos encontro presencial, e aí a gente já começa uma nova turma em maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ficou calculando. Então se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para que você possa conhecer o que que é a formação em finanças comportamentais e possa talvez, se for do teu interesse, já colocar teu nome no lista da espera. Estou aqui então oficialmente abrindo a lista de espera para a formação, que eu ainda não tinha aberto, né, então estou passando essa informação aqui também, já divulguei lá no Instagram. Estamos com a lista de espera aberta, e nós temos um encontro no dia 3/5, no dia 3 não, no dia 4 mesmo do 5 às 17 horas no YouTube, para que a gente consiga discutir um tema bem interessante e aí abrir as inscrições. Recado dado, vamos ao assunto de hoje, né, o que que é a atitude financeira e por que que ela é tão relevante, tão importante nas nossas vidas. Bom, atitude financeira, como eu disse, é um dos aspectos dentro de finanças mais negligenciados, e eu não digo só negligenciado do ponto de vista de discussões práticas no YouTube, isso nem se fala, né, Instagram e meios de comunicação, mas na ciência também. Ainda faltam estudos mais aprofundados sobre a atitude financeira, protocolos de direcionamento de como conduzir, porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala atitude, lembrando, né, só fazendo um overview que talvez você não tenha visto, sugiro que veja, tem podcasts aqui falando sobre alfabetização financeira. E a alfabetização financeira, ela é composta por atitude, conhecimento e comportamento. Ou seja, não basta ter conhecimento, você precisa ter atitude e ter comportamento adequado na direção do teu objetivo, senão não basta tu ter conhecimento e não saber agir e não ter a direção certa para agir, né? Então a atitude é um dos componentes da alfabetização financeira. E quando a gente fala de conhecimento, existem diversos tipos de estudo tentando avaliar qual é o melhor mecanismo para desenvolver uma boa educação financeira. Assim como existem diversos estudos tentando entender quais seriam, né, as estratégias melhores para que a gente conseguisse implementar um bom comportamento. E aí surge, por exemplo, o NUDGE como uma ótima estratégia, que é a arquitetura da escolha a teoria traçada por Richard Thaler. Então, nós temos na educação protocolos de ensino, cursos, de preferência presenciais, com duração em torno de oito encontros ou 8 meses, assim, né, que a gente possa ter uma prolongação desse estudo, não seja, sei lá, um fim de semana. Isso não tem tantas evidências de eficácia, então espera-se aí que tenha uma duração, que
tenham aí uns 8 meses de duração esse curso e que a partir deste tempo realmente há uma efetividade na aquisição de conhecimento de educação financeira. Por outro lado, mesmo que a gente tenha protocolos então de educação financeira com curso, para conhecimento financeiro, né, é melhor falar conhecimento que fica mais didático. E do ponto de vista de comportamento a gente tem a direção do nudge, para atitude a gente não tem muita coisa, e aí surge como uma estratégia TCC, né, que no final eu vou falar. Mas o que que é então a atitude dentro deste composição e por que que ela é negligenciada? Atitude, quando nós falamos de atitude é como se fossem as nossas crenças, as nossas percepções, as nossas emoções, o significado que nós atribuímos ao dinheiro, né. Então a crença, ela sempre vai ter esta conotação que envolve percepção, emoção, sentimento, né, e as tendências comportamentais. Então quando eu falo de atitude, eu falo, por exemplo, de perguntar assim, o quão importante você acha que é investir para o seu futuro? Se você me disser assim: "Eu acho que é pouco importante", significa que a tua atitude de longo prazo é fraca. Significa que tu tem uma atitude muito mais para o curto prazo do que para o longo prazo. Se tu tem uma atitude não muito positiva para o longo prazo, é óbvio que você vai priorizar o seu presente. Por quê? É a mesma coisa que eu te disser assim: "Você acha importante ter reserva de emergência?" E você vai me dizer assim: eu não acho que é importante ter reserva de emergência, acho que é uma baita de uma ladainha que as pessoas que tratam de finanças têm mania de dizer que é o primeiro passo a ser dado, e eu não acho que isso aí é tão relevante. Se tu olha para isso, né, se tu olha para a gestão para a construção de uma reserva de emergência como uma ladainha, é óbvio que tu não vai ter disposição do ponto de vista de aquele ímpeto, né, de: "Meu Deus, eu vou montar minha reserva de emergência, não sei o quê", é óbvio que tu não vai ter essa disposição, porque pra ti aquilo ali não é importante, entende? Então assim, não tem como tu agir na direção de algo que você nem julga importante, que você tem a crença de que aquilo ali não serve pra nada. Se tu tem a crença que aquilo não serve pra nada, tu não vai te comportar naquela direção. Então a atitude ela é justamente essa tua predisposição a agir na direção de algo partindo dessa tua crença, de achar ou não que uma coisa é importante ou não é importante. Por exemplo, né, eu tô só dando um exemplo. Então quando a gente pensa em reserva de emergência, tu tem uma atitude ruim quando tu diz que tu não acha importante. Por quê? Porque tu não vai fazer reserva, né. Então entenda que a tua atitude ela antecede o teu comportamento. Se você não tiver uma atitude positiva frente à economia, frente à reserva de emergência, frente a controle financeiro, frente a planejamento financeiro, se tu não tiver uma atitude positiva frente a essas coisas, você também não vai te comportar de maneira adequada, porque a atitude ela antecede o comportamento, entendeu? Por isso que é tão importante nós entendermos qual é o significado que nós atribuímos para o dinheiro. Se nós dissermos assim: "Dinheiro para mim representa poder", né, eu acho que dinheiro isso é uma atitude, é uma crença. Eu acho que dinheiro é significado de status. Bom, tu atribuiu um carimbo em termos de significado ao dinheiro. Se para ti dinheiro significa status, significa poder, tu vai a querer usar o dinheiro para ter estes carimbos de status e poder. Então, se tu acha que dinheiro é status e poder, tu vai querer um carro não sei o quê, tu vai querer um relógio não sei o quê, tu vai querer uma marca não sei o quê. Por quê? Porque tu vai usar o dinheiro para alimentar esta tua crença. Só que no momento que tu usa o dinheiro para alimentar essa tua crença, o que que tu tá fazendo? Tu tá te comportando de maneira muitas vezes equivocada. Por quê? Porque tu tá te comportando de uma maneira que não é a melhor maneira para a construção de uma saúde financeira. Tu está construindo um comportamento que na realidade te afasta do que seria o bem-estar financeiro, quando tu atribui o carimbo de que dinheiro é sinônimo de status e poder. Só que no momento que tu atribui, tu te comporta daquela forma. Depois a gente vai ver a repercussão, em vários âmbitos de ter essa atitude olhando o dinheiro como, sinônimos de status e poder. Então eu atribuí esse significado. Este então é o conceito de atitude financeira. A atitude financeira nada mais é
do que as tuas percepções, as tuas crenças, os teus sentimentos, as tuas emoções em relação ao dinheiro. E como que isso, essas intenções, essas percepções, essas emoções, esses significados, eles vão direcionar o teu comportamento, certo? E aí diversas pesquisas foram sendo desenvolvidas também para tentar testar instrumentos para avaliar a atitude financeira das pessoas. Tem um que é muito usado, que são só 2 questões, que são da OECD, então são só 2 questões e elas têm essa conotação de percepção de futuro. E aí, o que eu já tinha dito antes, né, você acha importante, por exemplo, construir reservas para o seu futuro? Se você acha que não, você tem uma atitude, negativa. Mas tem um outro instrumento que se chama instrumento MAS, que é um instrumento de atitude financeira, que ele separa a atitude financeira em 4 componentes, né, em 4 fatores. O primeiro fator deles é o tempo de retenção, ou seja, é exatamente esta visão de futuro. Se a minha atitude ela tem uma visão muito mais de presente do que de futuro, o meu comportamento vai incorrer mais no viés do presente. Então, se eu acho que o presente é mais importante que o meu futuro, é óbvio que eu vou preferir prazeres hedônicos hoje do que abrir mão desses prazeres hedônicos na construção do eudaimonia, por exemplo, né? Que é algo que gera no longo prazo uma plenitude, mas que no presente não me dá prazer hedônico, não me dá aquele prazer imediato. Então, sempre que eu tenho uma atitude em tempo de retenção negativa, eu vou incorrer mais no viés do presente, eu vou priorizar mais o presente, eu vou ser mais imediatista, certo? Isso é negativo. Por quê? Porque não te permite criar segurança e liberdade financeira. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a desconfiança, né? É quando eu sempre acho que dinheiro, eh, sempre acho que dinheiro não é tão bom assim, eu sempre suspeito de que o dinheiro tenha vindo de uma fonte inadequada, eu sempre tenho aquela tô naquela defensiva de que: "Ah, não sei. Ah, fulano tem dinheiro. Ah, deve ter roubado", sabe, assim. É meio que ver o dinheiro de uma forma mal, assim, não acho que dinheiro é uma coisa boa. Se eu não acho que dinheiro é uma coisa boa, pra que que eu vou ter, né? Então, é óbvio que as pessoas que têm uma atitude frente ao dinheiro mais pejorativa, assim, de que olham e digam assim: "Acho que esse negócio aí é a raiz de todo mal, por que que eu vou ter dinheiro que eu acho ruim?". Então, vai construindo um comportamento para alimentar isso, né, eu não quero ter, e aí eu não me esforço para ter, só que daí eu também julgo os outros, enfim, eu vivo nessa bola de neve. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é a ansiedade, e é bem natural que as pessoas apresentam ansiedade frente ao dinheiro, né. É quando o dinheiro ele é fonte de ruminação, de estresse. A ruminação é aquilo de ficar pensando: "Nossa, mas olha isso, mas eu não consegui pagar, mas eu nunca vou ter dinheiro suficiente, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê". Sabe isso? Essa ruminação financeira, ela é bem negativa, vai gerando essa ansiedade, vai gerando estresse, vai gerando um peso que é desnecessário. Então todas as pessoas que pensam no dinheiro e atribuem o significado dele à ansiedade, a estresse, elas vão naturalmente ter um determinado comportamento. Depois a gente vai ver mais pra frente sobre isso. E por fim, mas não menos importante, tem aquelas pessoas dentro dessa escala MAS que vão dar o carimbo para o dinheiro, dizendo que ele é fonte de poder e prestígio, né. Então, se eu tenho dinheiro, significa que eu tenho sucesso. Se eu tenho dinheiro, significa que eu tenho poder, significa que eu tenho prestígio. Então é como se ele fosse uma fonte de surpreender as pessoas, uma fonte de superioridade, né. Então as pessoas que carimbam o dinheiro dessa forma por vezes se acham mais e melhores que as outras. E isso é muito interessante, sabe, porque por vezes as pessoas me perguntam assim: "Ah, o que que dinheiro significa pra ti?". E definitivamente poder e status não é o que o dinheiro significa pra mim, né. Só que a depender do ambiente que se está, as pessoas elas julgam, e esse é um grande problema que vai minando a atitude das pessoas em relação ao dinheiro e vai fazendo com que elas se comportem inadequadamente. Porque quando tá num meio social e nesse meio social começa a haver valorização de coisas, então a pessoa olha e diz assim: "Nossa, mas tu trocou de carro. Nossa, mas tu trocou de iPhone". Ou "Nossa, mas tu tá com esse iPhone velho. Nossa, mas não sei o quê". Não existe esta
esta nuance no ambiente, muitas pessoas que são um tanto mais vulneráveis, que são um pouco mais sensíveis e que têm uma necessidade de afirmação muito grande, de pertencimento muito grande, essas pessoas por vezes elas vão se perdendo de si, elas vão acreditando que ter estas coisas realmente vai fazer com que elas sejam mais aceitas naquele grupo, e ter aquelas coisas, né, vai dar o carimbo para elas de superioridade frente às outras. E elas vão começar, mesmo que em outros contextos elas não apresentassem este carimbo de poder e status, no momento que entram no meio desses, começam a apresentar. Então, tem que ter muito cuidado em relação à atitude, porque a atitude ela é maleável, embora nós tenhamos crenças nucleares, que isso é a base da TCC, né, nós tenhamos crenças nucleares que são mais intactas, digamos assim, que é mais difícil de alterar, as boas e as ruins. Quando a gente fala de atitude, a atitude ela é concebida dentro da teoria cognitiva comportamental, que é a TCC, ela é concebida como uma crença intermediária. Então nós temos uma facilidade, por vezes, de fazer algumas reestruturações cognitivas e alterar esta crença, certo? E, dentro disso, a depender dos estímulos que tu está envolto, no ambiente que tu está envolto, se este ambiente está te estimulando e tu tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade em relação a essa questão da aceitação, por vezes tu vai começar a também te envolver nisso que aquele ambiente está direcionando, como por exemplo, poder e prestígio. E aí tu vai adentrando naquilo e quando tu vê, tu não consegue mais sair, porque tu vê e diz assim: "Nossa, eu comprei um relógio de última geração, um telefone de última geração, eu não dou a mínima pra isso, mas eu acabei comprando esses negócios tudo aqui. E agora eu tô endividado sem dinheiro". Então tem que ter muito cuidado quando se fala de ambiente que se vive, porque quando se fala de dinheiro e ambiente, muitas vezes o ambiente pode direcionar uma visão de que dinheiro é poder e prestígio. E eu particularmente acho que não são ambientes saudáveis, porque tu vai estar atribuindo uma variável que não representa poder e dinheiro a isso, e aí isso vai te levar a um maior consumo, por exemplo. Depois eu vou também trazer essas consequências. Mas só para trazer que o ambiente ele é muito responsável pelas atitudes que nós vamos desenvolvendo em relação ao dinheiro, né. A socialização financeira, claro que da infância ela é mais importante, mas do trabalho, de amigos, tudo isso influencia. Então esses são os 4 fatores da atitude dentro dessa escala MAS, que foi desenvolvida, que foi validada, que é uma das escalas mais bem aceitas quando se fala de atitude, né, essas 4 atitudes, essas 4 fatores. O tempo que tu vai a tua percepção em relação ao tempo, a questão de desconfiança, a questão de ansiedade, a questão de poder e prestígio. Se você quer saber em relação a minhas características quais são, dos ruins o meu pior é a ansiedade, eu tenho uma ansiedade com basicamente tudo na vida, mas com dinheiro não é diferente. Então, desses fatores, eu apresento ansiedade financeira bem significativa. Obviamente, hoje em dia eu já consigo trabalhar isso, né, mas é uma característica minha, eu tenho uma preocupação com o dinheiro, eu quero, né, sempre tem aquele estresse, aquela coisa assim, eu quero deixar tudo em ordem, enfim, eu tenho um pouco dessa característica. E as outras características minhas são bem menores. O que indica que não é que eu não tenha característica, por exemplo, não é que eu não tenha crença, entendeu? Isso é um ponto importante, nós estávamos até discutindo na formação uma aula dessas. As pessoas dizem assim: "Ah, significa que eu não dei, o meu score em poder e prestígio deu baixo, então eu não tenho atitude, frente a poder e prestígio". Não, tu tem, só que é o contrário. Pra ti dinheiro não significa prestígio e poder, né. Pra ti dinheiro significa outras coisas, segurança, significa, liberdade, significa ansiedade, como que pra mim muitas vezes significa, mas não significa poder e prestígio, entendeu? Então o não resultado ele também é resultado, e isso é importante que nós tenhamos clareza, porque por vezes a gente não tem uma determinada característica, mas o não ter aquela determinada característica já é uma característica, e isso é autoconhecimento. Então eu não atribuir ao dinheiro poder e prestígio faz com que também eu fique mais imune a determinadas coisas. O meio que a gente vive muitas vezes, né, e as pessoas com as quais nós convivemos, quando a gente vai em evento, quando eu vou dar uma palestra, quando são pessoas que têm uma boa condição de vida.
E é interessante, né, porque são pessoas que têm uma boa qualidade de vida, têm bastante dinheiro e que boa parte delas não dão a mínima para essa questão de poder e status, entendeu. Então o poder e o status dessas pessoas é o intelecto. E aí eu acho muito legal estar no meio de pessoas, assim, que o intelecto é o que é valorizado, porque não é que o dinheiro não tenha sua importância. E eu sempre deixo isso claro, sabe. O dinheiro tem muita importância, ele sim nos dá felicidade, ele sim nos dá segurança, ele sim nos dá liberdade, ele sim resolve muitos problemas. Só que eu não posso atribuir a ele poder e prestígio, porque senão eu estou deixando de lado outras tantas coisas que são tão importantes quanto, como a minha capacidade intelectual, o meu conhecimento, e isso pra mim é muito importante. Enfim, só fazendo essa visão para que você consiga, a partir desses exemplos que eu fui dando, tanto o meu quanto, né, os exemplos que eu fui dando, para te tentar refletindo assim: como é que é as minhas atitudes frente ao dinheiro? Será que eu tenho ansiedade? Será que eu atribuo o dinheiro poder e prestígio? Será que eu tenho uma visão muito estabelecida no presente, uma menor visão no futuro? Será que eu dou um carimbo de dinheiro como se ele fosse ruim, né? Eu tenho uma desconfiança em relação ao dinheiro? Então eu quero que tu pense sobre essas características, porque depois eu vou dizer o que cada uma dessas características ela desencadeia em termos comportamentais. E aí pode ser que tu consiga ter esse entendimento: "Nossa, eu tenho essa percepção mesmo, eu tenho essa atitude e eu tenho esse comportamento. Meu Deus, então eu preciso mudar isso aqui", sabe. Então faça aí uma reflexão a partir disso. Aí você pode se perguntar: "Tá, eu identifiquei mais ou menos, fiz essa reflexão, mas o que que constitui eu ter estas atitudes em relação ao dinheiro, né?". E aí esse estudo que eu vou discutir, ele é uma revisão sistemática, que ele conseguiu compilar todos os estudos de atitude financeira e nos demonstrar quais são os aspectos que são importantes para consolidar uma atitude positiva ou negativa em relação ao dinheiro. E aí ele subdivide em 3 grandes grupos: aspectos demográficos, aspectos de traços individuais e aspectos de fatores macroeconômicos, que esses 3 grandes grupos estariam dando um direcionamento para a constituição de uma atitude. Quando a gente fala de antecedentes demográficos, e aí eu vou falar cada um deles, né, demográfico, individuais, traços de personalidade principalmente, e fatores macroeconômicos. Quando a gente fala de fatores demográficos, ele traz educação, ele traz renda, idade e gênero. Então eu vou começar pelo gênero e a gente vai caindo. Em relação ao gênero, o que que tem, assim, em relação à atitude em relação ao gênero? Coloquei lá para eu ficar, conseguindo ler melhor, de uma forma melhor. Os homens associam mais o dinheiro a prestígio e poder do que as mulheres, né, então eles atribuem essa coisa de respeito, de impressionar os outros. Tá eu, né, sempre falando com gay: "Amor, não precisa trocar de carro". "Mas eu quero trocar de carro". Eu digo: "Não precisa trocar de carro". É a nossa é a nossa discussão, né. Então o homem tem um pouco essa coisa, tanto é que dizem, né, que alguns estudos demonstram que o homem ele tem uma compra compulsiva, uma incidência de transtorno de compra compulsiva menor. Só que quando se pensa em materialismo, o homem por vezes ele é mais materialista, ele gasta mais que a mulher. Por quê? Porque a mulher ela vai no shopping e compra uma roupa, o homem vai numa loja de carro e sai com um carro lá de dentro. É meu marido. Eu não compro quase nada e ele também não, em termos de roupa, de meu Deus, assim. Agora ele vai lá na loja e quer trocar de carro. E isso é demonstrado nos antecedentes, né, da atitude financeira. Os homens têm um pouco mais essa necessidade, assim, e ele gosta muito de carro, mas no final das contas também sempre existe uma sensação por trás de ter aquele carro, sabe? É aquela coisa de: "Ah, o que que os outros vão pensar?". No fundo tem sempre tem essa sensação, assim, do tipo, eu vou descer do carro e eu vou ter aquela sensação do tipo: "Ai, me sinto poderoso descendo do carro". Eu não tenho essas coisas, isso pra mim não é tão importante, e para o Gui é, pra mostrar que essas características demográficas que eles trouxeram nessa revisão realmente têm representatividade. E eles trazem exatamente essa descrição de uma forma que representa muito eu e o Gui. Porque diz que os homens têm um pouquinho mais esse olhar, embora o Gui é muito desligado do que as outras pessoas pensam sobre ele ou sobre qualquer coisa. Tipo, ele é bem desligado mesmo, só que ele gosta de carro, gosta dessa coisa e querendo ou não tem essa conotação de impressionar, né.
E mulheres, pelo que a revisão diz, elas se preocupam mais com os gastos e tendem a ser mais ansiosas. Prazer, Jéssica. Eu tenho muito essa preocupação com os gastos, essa preocupação com a organização, essa preocupação, né, essa ansiedade. E eles mostram que as mulheres, elas têm realmente essa tendência maior de ansiedade e o homem tem essa tendência maior de querer comprar coisas que impressionem. Então, por isso que eu brinco que é a caracterização minha e do Gui, né? Essas são as diferenças de gênero frente à atitude. Diferenças de idade. Os jovens, eles possuem como se fosse uma maior obsessão pelo dinheiro, e os mais velhos, eles se tornam dão menos importância ao dinheiro, por quê? Porque já passou muito tempo da vida, né, e já percebeu, assim, as coisas que realmente atribuem um significado maior, um significado menor. Então, a partir desse amadurecimento, eles conseguem ter uma visão diferente do dinheiro, e o jovem não. O jovem, ele acha que a vida dele se resolve simplesmente com o dinheiro. Então, tem essas diferenças de idade. De renda, pessoas com mais renda, elas vão ter menor nível de ansiedade, isso já é comprovado. E eu acho muito interessante esse dado, porque por vezes as pessoas que vão ter uma atitude negativa frente ao dinheiro, achando que dinheiro é a raiz de todo mal e tudo isso, uma das coisas que elas também mencionam é: ah, dinheiro causa estresse, dinheiro dá ansiedade. Vê as pessoas ricas e as famílias ricas ficam tudo brigando por dinheiro. E quando na verdade não é isso que funciona, né? Não é assim que funciona. O que a ciência tem nos mostrado é que, na realidade, ter dinheiro diminui abruptamente a ansiedade e ainda mais o estresse. Não ter dinheiro é o que causa estresse, né? Então, é aquela coisa, por vezes, a depender, né, o dinheiro por si só ele não vai comprar felicidade, porque a felicidade é multifatorial. Mas o dinheiro vai, com certeza, te proteger de ansiedade e de estresse. Então a gente tem que ter esse cuidado. Vai comprar felicidade, mas numa proporção menor, porque do 100% o dinheiro vai representar ali, sei lá, 5% da compra da tua felicidade, digamos assim. Então renda realmente baixa a ansiedade, e torna as pessoas mais práticas, mais, né, tipo, tem que resolver, faz isso, faz aquilo, tipo, torna as pessoas mais práticas. E educação, quanto maior o nível de educação, maior a associação também do dinheiro com o poder. Então essas são as principais características demográficas que eles avaliaram em relação à atitude. Tenta te reconhecer aí nelas e já dá o teu check. Em relação a traços individuais, muito ligados a traços de personalidade, o que a gente entende? Que as pessoas que têm uma atitude de ansiedade frente ao dinheiro, elas tendem a ser mais conscienciosas e neuroticistas. Oi, prazer, Jéssica. Sério, eu lendo esse estudo, eu disse assim, meu Deus, ele acertou em tudo em mim, né? Tipo assim, por isso que eu gosto de instigar vocês a, quando eu vou falando, vocês indo tentando se identificar. Porque é muito interessante, a gente consegue se enxergar no que a ciência está dizendo. Eu acho isso incrível. E quando eles falam assim, por exemplo, a pessoa que tem maior ansiedade financeira, ela vai ter traços de conscienciosidade e neuroticismo, que são os 5 traços de personalidade, que também já tem podcast aqui sobre isso. Eu tenho, os meus 2 principais traços são conscienciosidade e neuroticismo. E eu tenho ansiedade. Então, olha só que interessante. O estudo mostra exatamente o que eu sou, né? Nessa proporção, né? Nessa porção. Tu tem que ir pegando as porções que eu vou dizendo e te identificando com qual é tu. Eu sou essa. Traço de conscienciosidade, neuroticismo, ansiosa, qual é a consequência disso, né? Maior estresse, maior impulsividade. E eles julgam aqui que também pode apresentar um pouquinho mais de materialismo. Eu, particularmente, não tenho. Eu sou uma pessoa... O que é materialismo, né? É a importância que tu dá à posse. Eu não sou uma pessoa que eu dou grandes importâncias à posse. Porque já tem podcast meu aqui com a mãe, eu até faço essa pergunta pra ela. Como é que tu nos criou tão... Assim, né, tão não é desligado, mas é tão desapegado. Eu acho que essa é a palavra, sabe? A mãe nos criou muito desapegado. A gente dá muito valor a coisas que não são materiais, assim. Não que eu não dê valor ao dinheiro, eu sempre gosto de deixar claro, senão as pessoas ficam distorcendo o que eu digo. Mas não é que eu não dou valor ao dinheiro, eu dou valor à segurança que o dinheiro me dá. Eu dou valor à liberdade que o dinheiro me dá, mas eu não dou
tanto valor, né, a coisas que por vezes ele vai comprar, sei lá, vai comprar um iate, que eu quero com um iate, entendeu? Aí vai me comprar um jatinho, que eu quero com um jatinho, sabe? Aí vai me comprar um relógio que custa R$ 200.000, não quero um relógio que custa R$ 200.000. Então, embora, né, a ansiedade, eh, ter ansiedade em relação ao dinheiro como uma atitude mostre que vai ter mais materialismo, essa não é a minha característica. E por que que eu tô fortalecendo isso? Para mostrar que por vezes o estudo ele vai trazer uma média dos resultados, não é, é isso e pronto, né. Tu tem que ir avaliando o que que é coerente com a tua realidade e o que que não é, porque por vezes tem alguma variável que não é como essa, né, eu tenho conscienciosidade, tenho neuroticismo, tenho a atitude frente ao dinheiro mais ansiosa, mas não sou uma pessoa materialista. Então, tem que ir entendendo a sua estrutura. Como eu também não sou impulsiva no consumo. Aqueles que têm o dinheiro como fonte de poder, né, dentro daquela escala, eles são mais maquiavélicos, menos equilibrados emocionalmente e têm uma maior autoestima, tipo, uma maior autoconfiança, o que é de se esperar, né? A pessoa que atribui o dinheiro a status e poder é aquela pessoa que vai se empoderar, assim, e vai dizer assim: eu posso, eu sou bom, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu acho que é bem coerente esse resultado que eles apresentaram. Aqueles que julgam que o dinheiro é ruim, né, que tem uma conotação ruim, tendem a ser os menos extrovertidos. E isso é muito legal em termos de traço de personalidade, porque quem é a pessoa extrovertida? É aquela pessoa que tem mais afeto positivo, é aquela pessoa que vai ter um pensamento positivo, é aquela pessoa que vai ser mais de bem com a vida, que sempre vai tentar olhar para as coisas positivas da vida, ela vai ter esse senso mais legal, assim, frente ao dinheiro, sabe. E isso vai a tornar, então, menos materialista, como traz aqui, e também uma pessoa que tem uma menor tendência em julgar o dinheiro como ruim. Então, extroversão tem uma relação negativa com a atitude do dinheiro ser uma coisa ruim. Quando eu falo relação negativa, significa que quanto maior a extroversão, menor a percepção de que o dinheiro é uma coisa ruim. Isso é uma relação negativa dentro da ciência, né? Em que as variáveis elas não andam na mesma direção. Uma variável vai para um lado, outra variável vai para o outro. Então, esse traço representa isso. E quem é mais conservador em relação ao dinheiro tende a ser mais consciencioso. E eu não tinha falado, porque já tem um episódio aqui, mas consciencioso é aquele que vai ter vai ser mais disciplinado, vai ser mais organizado, gosta de trabalhar metas, objetivos e tudo isso, né. Hã, é uma pessoa mais cuidadosa e é uma pessoa mais competitiva. Eu acho que eu me encaixo aqui também. Eu sou uma pessoa cuidadosa, mas eu sou extremamente competitiva. Por vezes eu compito comigo mesma, assim, tipo, eu botei uma meta para o dia, eu vou bater essa meta. Tipo, eu gosto de ser competitiva. Eu acho que a competitividade, quando ela hã, não é exacerbada e quando não passa por cima dos outros, né, eu acho que ela é positiva para nos desafiar. E eu gosto muito de me desafiar, eu gosto de estar fora da minha zona de conforto. Então, eu me encaixo nessa característica também, assim, atribuo o dinheiro sim, como tenho uma atitude mais conservadora frente ao dinheiro, não vou sair por aí fazendo algazarras e assumindo muito risco. "Ai, Jéssica, mas isso pode te trazer uma grande chance". Não, tem que correr muito risco, e esse risco pode me colocar em risco de ruína? Pode, então eu caio fora, não vou nem pensar. Então eu tenho esse cuidado, né. E aí ter esta atitude cuidadosa frente ao dinheiro vai fazer com que também possa essa pessoa apresentar um traço um tanto mais de competitividade. Achei interessante essa compreensão. Então esses são os traços de personalidade relacionados com a atitude frente ao dinheiro. Também espero que tu esteja aí fazendo as tuas analogias e se auto-entendendo. Tô fazendo da minha, né, como exemplo, mas, quero que você vá fazendo da sua aí também. Depois tem os fatores macros, né, que estão relacionados mais com uma percepção de país. Eles conseguem dizer, por exemplo, que as sociedades mais ricas, elas dão menos ênfase ao dinheiro como um símbolo de poder e status. Olha que interessante. Países mais ricos
dão uma menor, né, atribuição ao dinheiro como sinônimo de poder e status. E isso é uma crença que muitas vezes a gente tem de forma errada, né? A gente olha e diz assim, aquele país, sei lá, os Estados Unidos é um país mais rico. Eles valorizam muito a posse, isso e aquilo. Quando na realidade eles estão nem aí. Eles têm porque têm, entendeu? É aquela coisa assim, tipo, eu tenho porque eu tenho. E eu não tô dizendo, eu tô só dando um exemplo, tá? Eu não tenho esse dado pra dizer que os Estados Unidos têm um menor. Tô pegando o dado geral, que é um dado mundial, que diz que países mais ricos, eles têm uma menor ênfase no poder, né? No significado do dinheiro como poder. Não que exatamente seja os Estados Unidos, porque eu não sei, só tô dando exemplo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas, tu pode até pensar, assim, as pessoas que realmente têm dinheiro, elas não precisam ficar mostrando pra ninguém. Elas têm. E eu não preciso mostrar pra ninguém. Aí agora aquelas outras pessoas que não têm, ela tá lá mostrar. Eu quero mostrar o que eu tenho. E aí acaba que fazendo isso, ela às vezes mostra o que não tem e acaba tendo menos ainda. Então tem que ter um cuidado bem grande com isso e esse estudo mostra essa relação entre países. E o que eles mostram é que sociedades mais pobres têm um dinheiro com um algo mais central, né? Então é como se a centralidade da importância do dinheiro em países mais pobres é maior. O que também é fácil de se compreender, já que se eu não tenho dinheiro, eu vou dar muita importância para ele porque ele me falta. Quero comer, eu quero ter segurança, eu quero ter o mínimo para comprar uma roupa, eu quero ter um mínimo para comprar um equipamento, eu quero ter um mínimo que me atenda às minhas necessidades básicas e eu não tenho. Se eu não tenho, aquilo começa a ser muito ativo na minha cabeça, eu começo a pensar muito sobre aquilo. Eu entro naquele túnel de escassez que a minha atenção se afunila para aquilo. Então aquilo se torna central na minha vida. E é natural que aconteça. Então, quando eu tenho um país mais pobre, eu tenho uma atitude frente ao dinheiro de que o dinheiro acaba sendo um quesito mais importante. Quer ver um exemplo muito claro disso? E eu já vivi isso, sabe? E aí eu cuido, porque eu acho muito feio isso. Qualquer coisa que acontecia, tipo assim, sei lá, vou comprar. Eu lembro da minha Jean uma vez. Ela me deu uma caixinha com. Era tipo uma caneta, assim. E aí, só que era tipo uma espátula. E aí uma caixinha ceia de lixa. Tu tira o plástico da lixa e cola ali, né? E aí tinha aquela coisinha. Ou seja, 1000 lixas que não acabam mais, né? Porque era uma espátula que tu cola aquela coisa e tu vai tirando como se fosse um plástico, não é um plástico, tipo um durex ali. E aí tu consegue ir usando aquelas lixas infinitas. Aí eu olhava pra ela e disse, nossa, vale muito a pena, né? É super barato, porque dura pra vida. Tipo assim, tudo eu olhava e pensava assim, nossa, isso é muito barato, isso é bom. Vale um custo-benefício. Não, isso é muito caro. Vamos tentar. Não, isso é muito caro. Ou aquilo é barato. Tipo assim, a pessoa não tinha nem perguntado se era caro ou barato. E aí eu tava dizendo, é tipo assim, alguém chegava e dizia assim, que bonita essa garrafa de água. Pois é, bem cara. Bem cara. Ou, sim, saiu muito barato e é muito boa. Ninguém te perguntou se é caro ou barato. Não precisa ficar, entendeu? Isso é uma prova de que dinheiro que tá muito central na tua vida, dinheiro. No sentido não positivo, mas no sentido de que tu tá pensando 24 horas no dinheiro. Por quê? Porque provavelmente tu tem uma dificuldade com dinheiro, ou já passou por uma dificuldade financeira e ainda não virou essa chavinha. Então, tenha cuidado, né? Se a pessoa não te perguntou se é caro ou barato, tu não precisa ficar dizendo sim, é caro, sim, é barato. Só vive a vida. Que bonita a tua garrafa, obrigada! Ninguém te perguntou se é caro ou barato. E eu achei muito interessante essa característica, porque eu me lembrei de mim também. Enfim, essas são as antecedentes, né? Os antecedentes em relação à atitude financeira, demonstrando que aspectos demográficos, principalmente gênero, idade, renda e escolaridade, impactam na construção da atitude. Traços de personalidade impactam na construção da atitude. E aqui ele não fala tudo que impactaria, né? Mas socialização, por exemplo, que tu aprendeu com teu pai, com o lugar que tu vive também traz um impacto. E fatores macros, né? Fatores PIB, a riqueza do país, enfim. Essas construções levam à atitude. E aí a atitude financeira vai ser justamente, a partir disso, essa caracterização de ansiedade em relação ao dinheiro, o dinheiro é ruim,
o dinheiro é um status e um poder, ou o dinheiro tem essa conotação de desconfiança, né? Então essas são as atitudes que esse instrumento nos apresenta. Aí a gente pode parar e pensar assim, ok, entendi que existem antecedentes, entendi toda esta construção, comecei a tentar entender qual é a minha atitude frente ao dinheiro, ou seja, o significado que eu atribuo frente ao dinheiro, mas agora, o que essas atitudes repercutem na prática de gestão financeira, no meu resultado financeiro, né? Que é o que é mais importante de nós pensarmos. Por quê? Porque eu tenho que olhar e pensar, ok, eu entendi a importância da atitude, eu entendi o que ela causa, mas eu tenho que agora olhar e pensar, o que na prática isso me gera? E aí ele conseguiu trazer, tanto na prática de gestão financeira quanto na satisfação, o impacto da atitude financeira. Quando a gente fala de prática de gestão financeira, quais são os resultados que nós temos? Pessoas que têm a característica de poder e status, né? Ou seja, atribui ao dinheiro poder e status. E ansiedade, elas têm maior tendência de compra compulsiva e maior uso de cartão de crédito. Então, pessoas que têm essas sensações têm que ter muito cuidado. Lembrando que, por exemplo, ansiedade é uma coisa que pode estar ligada com mais compra compulsiva, por quê? Quando eu tô muito ansiosa, eu vou naturalmente buscar algo que faça uma regulação emocional. Então, a compra compulsiva é como se fosse uma resposta funcional àquela minha ansiedade. Eu uso a compra como um regulador da minha ansiedade. Todas as pessoas que têm ansiedade, elas de alguma forma, elas vão buscar algum comportamento que seja um comportamento que tente regular esta ansiedade. Aí tu pode perguntar assim: "Ah, Jéssica, mas tu não tem compra compulsiva. De que forma tu busca regular de alguma forma?" Óbvio. Como é que eu busco regular a minha ansiedade? Eu trabalho, né, eu sou um tantinho workaholic. Eu trabalho para além do que seria o normal. E eu gosto, e aí eu me dou um monte de justificativa que tá tudo bem fazer isso, e às vezes eu extrapolo. Então, a minha forma de controlar a minha ansiedade é trabalhando e comendo doce, mas não em excessos, porque eu consigo me controlar bem na quantidade que eu vou comer, né. Eu me enjoo muito fácil também, e isso inibe o meu mau comportamento. O Richard Thaler, que escreve o livro, né, Misbehaving, o mau comportamento. Então, tem sempre uma regulação, entende? E aí pode desencadear numa regulação de compra compulsiva, quem tem status e poder. Quem vê o dinheiro também como status e tem essa característica de maior ansiedade, também pode apresentar uma maior predisposição à dívida e a tentar compensar, né, esse comportamento disfuncional com uso maior de cartão de crédito e acumulação de dívidas e juros altos. Então, principalmente ansiedade e status e poder vão ter esta repercussão de gastar mais, de não se planejar, de buscar regulação emocional, de ter, né, assumir por vezes mais risco, e isso vai fazer com que pode meter os pés pelas mãos. Quem atribui o dinheiro um símbolo de segurança, ela tem uma tendência de planejar-se mais. Então, se para mim dinheiro significa segurança, eu vou me planejar mais, eu vou me organizar mais, eu vou dar mais importância à gestão financeira. Assim como eu vou ser mais conservadora. Que isso talvez seja o que me protege, por exemplo. Tu entende? A gente não tem uma só característica, uma atitude, a gente tem uma composição de atitudes. E embora eu tenha uma atitude frente ao dinheiro de bastante ansiedade, eu tenho uma outra atitude financeira que é muito forte, que é a segurança. Para mim, segurança é muito importante. E talvez justamente esta segurança me protege dos desvios que a ansiedade poderia me levar, como compra compulsiva, maior dívida, menos propensão a se planejar. Como eu tenho uma preocupação muito grande com segurança, eu me organizo, eu me planejo, eu não tenho compra compulsiva. Então pode ser que essa atitude de conservadorismo me proteja da atitude de ansiedade. Entende a lógica? Tipo, tu não pode olhar uma característica tua de forma, tipo, encaixada dentro de uma caixinha e é só. Tu tem que ver a combinação que tu tem dessas coisas. Além disso, quem tem aquele carimbo de que acha que o dinheiro é ruim, tem uma maior tendência a doar dinheiro. Por quê? Porque
porque se ele é ruim, eu não quero ficar com ele, então eu vou dar para os outros de forma não organizada, de forma não planejada, né, eu vou emprestar meu nome, eu vou ficar com o nome sujo. "Ah, por que que tu tem o nome sujo?" "Porque eu emprestei meu nome." "Por que que tu emprestou meu nome?" "Ah, porque tanto faz, né, ele estava precisando, eu dei." Quando na verdade daqui a pouco é que essa pessoa tem e atribui uma coisa ruim ao dinheiro, né. E outra coisa é que as pessoas que também têm uma preocupação muito grande com o dinheiro, por vezes elas podem ter uma dor muito grande de se desfazer das coisas e apresentar uma característica, uma patologia que se chama de transtorno de acumulação. Nos Estados Unidos é bem comum, só tu lembrar, não sei se tu já viu isso, eu e o Gui volta e meia ficava perdendo nosso tempo olhando essas coisas. Tem uns programas nos Estados Unidos que passa na televisão, que é tipo, eles abrem aqueles depósitos, sabe, e ficam descobrindo o que que tá aí daqueles depósitos ali, acho engraçado aquilo. E a gente ficava olhando. E tem muito a ver com esse transtorno de acumulação. O americano gosta de ficar juntando tralha. Eu me dá um calafrio, eu odeio juntar tralha. Eu odeio juntar caco velho, odeio juntar coisa em cima das coisas. Tipo assim, quanto mais clean estiver, né, tanto é que eu me irrito com os fio, porque eu acho muito fio. Aqui eu tô gravando e tem fio pra todo lado, eu digo: "Ai meu Deus, quando que esses fios vão sumir?" Eu não gosto de acúmulo. E quem tem muita preocupação com o financeiro, e é uma preocupação exacerbada, essa atitude exacerbada, ela vai naturalmente ter maior vai acumular mais, né, então tem essa característica. Então, em resumo, em gestão financeira, pessoas que têm maior atitude em relação à ansiedade, status e poder, elas vão ter uma pior gestão com o dinheiro. Quem tem essa construção de que o dinheiro representa segurança, vai ter uma melhor gestão, um maior conservadorismo, maior gestão daquilo ali, só que por vezes vai ficar com muito medo de risco, então tem que tentar ponderar. E em relação a investimentos e doações, as pessoas que têm uma conotação do dinheiro como ruim vão doar mais. Então essas são as características de gestão. Características de satisfação. Em relação à satisfação com o dinheiro, quem tem maior atitude de poder e status, né, ou seja, atribui esse significado ao dinheiro, vão ser pessoas que vão ter uma menor satisfação. Por quê, Jéssica? Porque é óbvio, a pessoa ela tá comprando pela posição social que aquilo tá dando para ela, não porque aquilo ali realmente satisfaz ela. E quando isso vai extrapolando, a pessoa vai sentindo vazio. É como se ela tivesse um monte de coisa, só que aquilo tudo não tem significado nenhum. E aí aquilo ali faz com que ela tenha aquele sentimento de vazio. É o que muitas pessoas às vezes têm uma boa vida, uma boa estrutura, tem acesso a muita coisa e mesmo assim é infeliz. Por quê? Tem um artigo que diz, né, se você tem dinheiro e é infeliz, você não tá sabendo gastar. E as pessoas que atribuem e têm essa atitude em relação ao dinheiro de poder e status, com certeza ela não tá sabendo gastar o dinheiro que tem, por isso que ela tá colhendo a infelicidade. Então, o que essa revisão nos mostra é justamente isso. As pessoas que têm uma atitude de status e poder, que atribuem ao dinheiro essa característica de status e poder, elas vão ter uma menor satisfação. Quem tem ansiedade vai ter uma menor dificuldade de encontrar estabilidade, porque embora ela olhe para essas coisas, ela sempre acha que não é suficiente, ela sempre acha que tá ruim, ela sempre acha então ela tá sempre achando que: "Meu Deus, isso aqui tá ruim", sabe. Então, quem tem ansiedade, por vezes vai ter dificuldade de encontrar estabilidade, inclusive emocional. E quem, planeja mais com dinheiro, obviamente se sente mais seguro. Em relação ao trabalho, olha que interessante, quem tem e atribui o carimbo ao dinheiro de que é uma coisa ruim, tem menor satisfação no trabalho. Quem tem o dinheiro atribui o dinheiro uma conotação de segurança, tem maior satisfação no trabalho. Interessante, né. Se a gente vai pensar nas pessoas, é bem normal que a gente perceba isso, aquelas pessoas que ficam reclamando, que acham que é dinheiro isso, que acham que é dinheiro aquilo, também reclamam do trabalho. Aquelas pessoas que olham para o trabalho e dizem assim: "Nossa, vai me dar segurança, dinheiro é uma coisa que me dá qualidade de vida", ela vai ter mais tranquilidade, mais leveza no trabalho. Então achei bem interessante também essa informação nesse artigo. E por fim, na vida como um todo, como eu já disse antes, o dinheiro, quem tem status e poder, menor felicidade, quem tem uma relação mais saudável com o dinheiro, né, que tem uma atribuição de uma relação mais saudável com o dinheiro, vai colher uma melhor qualidade de vida.
Portanto, se nós queremos buscar uma boa qualidade de vida, nós precisamos buscar uma boa relação com o dinheiro. Caso contrário, se eu não tiver uma boa atitude, eu não vou ter um bom comportamento, eu não vou ter uma boa relação com o dinheiro, eu não vou ter qualidade de vida. Então é por isso que eu digo sempre: dinheiro é questão de saúde mental, dinheiro é questão de qualidade de vida. Se você não pensar sobre todas essas coisas que nós discutimos nesse episódio, pensar sobre as tuas atitudes em relação ao dinheiro e trabalhar para mudá-las, é óbvio que tu vai continuar te comportando de forma inadequada. E ao se comportar de forma inadequada, é óbvio que tu vai seguir colhendo uma baixa qualidade de vida e uma baixa felicidade. Então repense sobre as tuas atitudes, e aí trazendo um exercício da TCC para ajudar nisso, existe uma técnica da TCC que se chama registro do pensamento, né? Então, se você parar e perceber, assim, que um pensamento recorrente em ti é que eu preciso de dinheiro porque o que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu preciso comprar determinada coisa porque as pessoas vão pensar tal coisa de mim. Daí, faz uma tabela. Escreve isso, ao lado escreve, me dá 5 evidências de que tu comprar, sei lá, um iPhone novo, vai fazer com que a percepção das pessoas sobre ti mude. Agora me dá 5 evidências de que não vai fazer a menor diferença. Agora tu constrói um pensamento alternativo. Eu não preciso do último relógio, do último telefone, do último computador. Não é isso que vai fazer com que eu seja melhor ou pior. Mas daqui a pouco eu construir uma segurança financeira, montar minha reserva de emergência, isso vai me dar qualidade de vida. Então, ao invés de comprar lá o relógio, que na minha cabeça ia me dar poder e status, se eu, na realidade, comprar segurança, eu compro qualidade de vida. Então, eu vou comprar segurança. E aí tu vai fazendo isso gradativamente. Registra o pensamento, tenta colocar 5 evidências a favor, 5 evidências contrárias. Na maior parte das vezes tu não consegue 5 evidências a favor, mas tu consegue facilmente 5 evidências contrárias àquele teu pensamento. E ao conseguir construir 5 evidências contrárias àquele teu pensamento, tu consegue construir um pensamento alternativo. E aí tu reforça isso, reforça isso, reforça isso, até o ponto que tu vai fazendo essa reestruturação cognitiva e a tua visão frente ao dinheiro vai mudando. E se tu conseguir mudar a tua visão do dinheiro, ou seja, a tua atitude frente ao dinheiro, tu consegue mudar teu comportamento. Tem um artigo que diz exatamente essa frase, né? Se pudermos nos dar as nossas crenças, se pudermos mudar nossas atitudes, mudamos o nosso comportamento. Se mudarmos o nosso comportamento, melhoramos a nossa qualidade de vida. Então, espero que seja isso que você faça, espero que tenha ajudado, né, que esse artigo tenha ajudado, que essa discussão, que esse podcast tenha te ajudado a fazer reflexões nesse sentido. E aproveitando que eu tô nessa rodada, né, falando de atitude financeira, que é um dos componentes da alfabetização, eu decidi no próximo episódio fazer um episódio falando um pouco mais sobre educação financeira propriamente dita, né? O que eu acho que, para além dessas questões comportamentais, você precisa saber para melhorar as tuas decisões financeiras e também para que tu não seja enganado por aí, porque eu vejo um monte de coisa. Então eu decidi gravar um episódio, não me aprofundando tecnicamente, mas pelo menos trazendo alguns insights interessantes que tu possa ter uma direção. Tá, o que eu preciso saber então em relação a finanças práticas e juntar com tudo isso o comportamental e aí ter uma boa qualidade de vida, que é o que a gente tratou aqui. Então, aguarde, semana que vem teremos isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Lembrando sempre, né, se esse conteúdo foi útil para você, se você acha que contribuiu, se você acha que vai fazer diferença, compartilha com outras pessoas, vamos fazendo com que mais e mais pessoas possam se beneficiar disso aqui, tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.